Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos e aí nós estamos chegando na nossa unidade 4, né? Tá faltando aí em breve aí a aula de encerramento, né? E depois a apresentação por parte de vocês do projeto final, ok? Bom, unidade 4, né? Qual que vai ser aí a nossa unidade? Bom, vamos estar falando aí de componentes visuais e não visuais. Não vou entrar aqui, não é objetivo desta aula falar de orientação a objeto, porque vocês vão ter uma disciplina exclusiva para isso aí, focada em OOP. Né? Vamos falar rapidamente de dois termos pouco utilizados pelo pessoal, que é a parte de versionamento. Né? Eu vou mostrar os recursos aqui em versionamento que são possíveis, tá? Mas eu já olhei na grade de vocês, vocês vão ter alguma disciplina aí que vai tratar uma integração com um desses versionamentos, se eu não me engano, por Git, tá ok? E falar um pouquinho do Gerrit, né? O que o Gerrit possibilita, tá joia? Bom, antes de começar aqui, deixa eu falar um pouquinho, o pessoal tem me perguntado, do programa acadêmico aí, né? Os parceiros acadêmicos aí da Embarcadeiro. Então, a Embarcadeiro, depois vocês podem acessar aí o site, tá aqui em cima, tá falando aí de muitas coisas, bem interessante, como a parte do programa acadêmico, parceiros acadêmicos, entre outros. Aí. Veja a quantidade de parceiros acadêmicos aí pelo Brasil. A Embarcadeiro já tem firmado parcerias aí, ok? Então, são muitas instituições de ensino aí que já estão com o pessoal aí trabalhando em parceria com a Embarcadeiro aí, seja com Delphi ou com C++, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui, como eu já tinha falado lá na primeira vídeo, é a nossa Embarcadeiro Conference 2020. Já saiu a data, aí o evento vai acontecer no Centro de Convenções Rebouças, lá no dia 20 de outubro de 2020 em São Paulo. Esperamos aí, né, que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, até essa data, já esteja resolvido e a gente possa participar do evento. Né? Então, aí eu gostaria de encontrá-los, todos vocês aí, lá no Centro de Convenções e Rebouças, lá na Embarcadeiro Conference, tá ok? Tenho palestrado na Embarcadeiro Conference desde 2012 e aproveito para convidar vocês, a gente fazer o network, é muito importante estar presente lá. E vou estender aqui também, que acabou de sair, que é na Embarcadeiro Conference, nós estamos aí, ó, seja um palestrante da Embarcadeiro Conference 2020. Então já está o link aí, o Call Papers, para fazer a chamada. Tá? Então aí, a oportunidade de você que conhece e entende de algo e gostaria de compartilhar com todos, submeta lá a sua apresentação para a Embarcadeiro Conference 2020, tá ok? Beleza, pessoal? Então, vamos lá então para a nossa aula de hoje, ok? Deixa eu chamar aqui a nossa. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho de componentes visuais e não visuais, tá certo? Vamos falar um pouquinho da Visual Component Library, a VCL. A VCL está presente no Delphi desde a sua primeira versão. Né? Mas, Marcos, o que vem a ser a VCL? Né? A VCL nada mais é do que a biblioteca de componentes do Delphi. Né? É um conjunto aí de componentes visuais e não visuais para o desenvolvimento da sua aplicação em Delphi. Ok? A VCL contém aí uma ampla variedade de classes visuais e não visuais, né, para que você possa estar fazendo seus aplicativos, seja Windows, né, multicamada, web, aplicativo de banco de dados e aplicativo de console, ou seja, back-office. Né? Oh, desculpa, back-end, back-office. Bom, é interessante que a VCL, né, ela é uma biblioteca de componentes para o Windows, ok, pessoal? E nós temos a outra biblioteca que nós já comentamos aqui, que é o outro framework, que é a FMX, que é do FireMonkey, beleza? Muitas das bibliotecas da VCL vêm sendo portadas a cada versão do Delphi, né, para FMX. Nós temos já aí muitas bibliotecas da VCL. Lógico, a VCL ainda é muito mais extensa do que a FMX, mas a cada nova versão temos aí é,
componente sendo migrado também para FireMonkey. Bom, o que vem a ser a arquitetura da VCL, né? Então aí nós temos aí, quando eu vou falar VCL, Visual Component Library, né? Bom, todas as classes descendem de TObject, né? Então o Delphi, todas as classes descendem da classe mãe, ou seja, TObject. O TObject introduz métodos e implementam comportamentos fundamentais como a construção e destruição de manipulação de mensagens. Lembrando que não é o foco dessa videoaula os conceitos ou implementações de orientação a objeto, tá ok? Mas vocês vão ver muito isso aí no módulo de orientação a objeto. Bom, Marcos, e aí? E a hierarquia da VCL? Bom, como eu falei, a espinha dorsal, nós temos lá, então, TObject, depois nós temos TPersistent, TComponent e TControl, ok? E o TControl, ele se ramifica em dois outros, que é o TGraphControl, ou seja, os componentes que não recebem foco, ok? E temos os componentes TWinControl. Esses componentes, eles recebem foco, ou seja, por exemplo, o edit ele recebe o foco, o cursor do mouse, então ele descende de TWinControl. Um componente como Panel, que não recebe foco, ele descende do TGraphControl, ok? Isso aí vocês vão estar estudando muito aí quando for trabalhar com orientação a objeto. Lógico que a hierarquia de classes da VCL é bem extensa, ok? Bom, componentes são um conjunto da biblioteca de componentes que descende da classe TComponent, tá? Então, componentes. Então, ou seja, toda vez que você vai criar um componente lá no Delphi, ele vai descender de TComponent, né? Então, você pode colocar componentes em um formulário ou módulo de dados e manipulá-los em Design Time. Lembra da aula? Design Time, ou seja, eu estou em momento de construção, e nós temos o modo Runtime, ou seja, o projeto está em execução, está compilado. Tá? Usando o objeto Spectro, você pode atribuir valores de propriedades sem escrever código. E aí nós temos aí N componentes assim, ok? Vou mostrar um para vocês daqui a pouquinho ali. A maioria dos componentes é visual, né? Ou não visual. Então, os componentes visuais são aqueles componentes que você, em momento de design time, você consegue, em momento de construção do seu programa, você consegue manipulá-lo e visualizá-lo. E na hora que você compila, ele também está presente visualmente. Exemplo, um label, você consegue manipular ele na tela. Quando você compila, o label fica lá. Okay? O não visual é um componente que ele fica parecendo um ícone durante o seu formulário. Quando você compila, ele não é mostrado, tá ok? Então, nós dividimos aí em visuais e não visuais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo. Aí, exemplos de componentes visuais, como eu falei, o Tform, o próprio formulário é um componente, tem um Speed Button, um Edit, são chamados de controles que descendem de Tcontrol. Muito importante você entender a hierarquia do Delphi. Os controles são usados quando você está fazendo um GUI, ou seja, é uma interface e em modo de runtime ele também existe, né? Então é importante. E os componentes não visuais, como eu disse, eles são representados por um ícone. Marcos, mas peraí, então eu não consigo manipular ele, como eu compilo, qual que é a vantagem? Bom, os componentes visuais você manipula para que ele possa ter uma aparência visual para a sua aplicação. Ou seja, quando você coloca um campo edit e um label identificando o nome, a pessoa, quando compila, a sua aplicação estiver rodando, a pessoa vai entender que aquele ali eu tenho que entrar com o nome de alguém, beleza? E o componente não visual? O componente não visual ele não disponibiliza a parte visual, mas ele disponibiliza recursos, funcionalidades que você vai utilizar durante sua aplicação, beleza? Então vamos lá. Classes que não são componentes, por exemplo, aí é uma classe que descende de object, mas não de Tcomponent. Tá, pessoal? Então, assim, é muito importante que vocês entendam e isso aí vocês vão trabalhar com Delphi a todo momento, componentes visuais e não visuais, o tempo todo ali no Form Design, ok? Então, é importante estar isso em mente aí. Muitos componentes são fornecidos na IDE através da paleta na Tool Palette, né? Paleta de componentes. Você seleciona lá o componente
e coloca ele no formulário ou no data model, no módulo de dados. Você cria a interface do usuário de um aplicativo organizando de forma bem tranquila a sua tela. Você também pode colocar componentes não visuais, como componente de acesso a dados em um formulário ou um módulo de dados. O importante, como eu disse, que componentes visuais eles vão existir em dois momentos. Durante a construção da sua aplicação, ou seja, modo de design, e também quando você compilar a sua aplicação em modo de runtime. Então, você consegue visualizar eles nesses dois momentos. Os componentes não visuais, vocês vão utilizar só em modo, ou seja, de designer. Quando a aplicação for compilada, ele não é mostrado. Ok? Vamos lá. Todos os componentes do Delphi descendem de T-Component. Beleza? Componentes são mais frequentemente utilizados. Lógico, a componentização é um recurso muito interessante. Tem PO na veia, né, pessoal? Componentização é algo muito importante. Eles são alterados por meio de suas propriedades, ou seja, através do objeto inspect, ou através também na linha de comando, lá quando você digita o nome do componente, ponto, a sua propriedade. Ok? Quando o componente é herdado, geralmente é adicionado código específico ou funções ou manipulações de eventos existentes. Como, por exemplo, na aula lá, em modo de desenvolvimento orientado a objetos, vocês vão construir componentes com base em outro componente. Ou pode construir um componente do zero, direto de T-Component e implementar todas as funcionalidades. Ou você pode pegar um edit e colocar uma funcionalidade que não existe lá no componente padrão e acrescentar e herdar de T-edit, tá bom? Os componentes podem ser alocados no heap, ou seja, não na pilha. Isso é algo bem interessante, né? Depois, as propriedades dos componentes contêm informações sobre o tipo na RTTI. O que é RTTI? Opa, uma dica interessante para você, aluno aí. RTTI é Runtime Type Information, tá? Ou seja, isso aqui é fantástico. Depois vocês estudem um pouco isso aí sobre a RTTI. É coisa hardcore do Delphi, muito importante. Por exemplo, como eu falei lá, quando você está lá com o seu formulário lá no Delphi, está com o objeto inspector, né? E está fazendo tudo ali, está acontecendo a RTTI o tempo todo. Por quê? Porque a API do Delphi está conversando com a API do Windows. Quando você pega um componente e bota na tela, você não fica preocupado se está renderizando a tela ou não. A própria RTTI comunica, quando você muda uma propriedade, ela já mostra na tela lá do formulário RTTI na veia. Então, assim, quando você faz um typecast, ou seja, você pode converter um objeto sem saber que tipo de objeto é esse. Então, RTTI, para quem for trabalhar com Delphi, ou seja, ser um profissional de Delphi, da aula de Delphi, tem que entender muito sobre RTTI. É muito importante, tá? Componentes podem ser adicionados, né, na paleta de componente. Você pode criar seu componente, adicionar numa paleta de componente ou adicionar numa paleta nova. Fica a seu critério, beleza? Os componentes geralmente alcançam um melhor grau de encapsulamento. Olha aí para vocês verem. Que não tem coisa melhor de falar de orientação a objeto que um componente. Você encapsula, né? Então você pode usar ali polimorfismo, encapsular todas as suas regras num componente. Por exemplo, pode criar um componente, se você utiliza muito na sua aplicação uma função de CPF e CNPJ, por que não criar um componente encapsulando, colocando no seu Delphi, ele instalando, e quando você for precisar usar um CPF, validar um CPF, validar um CNPJ, você trazer esse componente, colocar na tela e economizar muitas linhas de código e o mais importante, padronizar a sua codificação. Ou seja, amanhã ou depois, você descobre uma melhoria ou há uma alteração na regra do dígito verificador de um código, de um CPF, um CNPJ ou qualquer outra coisa, você faz no seu componente e automaticamente quem utiliza aquele componente já recebe todas as alterações e atualizações ou correções. Tá? Ok? Bom, beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre componentes, depois a gente entra em eventos. Vamos lá, então, na prática. Deixa eu chamar o Delphi aqui. Estou com o Delphi aberto aqui. Vamos entender um pouquinho aí. Vamos falar um pouquinho. Lembra que eu falei que a gente está falando de VCL, Visual Component Library, por isso chama Windows VCL Application. Agora vocês sabem, são aplicações VCL, são sempre voltadas a aplicações Windows, ambiente Windows, ok? E a outra aqui, ó, Windows Multi-Device FMX, ou seja, outros ambientes, inclusive o próprio Windows, beleza?
Vamos lá então, vamos entender um pouquinho aqui. Então, o próprio objeto aqui, ó, estou em modo de design. Aqui, ó, pessoal, você tem uma opção aqui, ó, componente, só para falar, ó, que se eu quiser criar um novo componente, como eu falei lá, ó, eu venho aqui, né, através desse wizard, eu posso criar uma estrutura, falar quem que vai ser meu componente. Ah lá, por exemplo, quero fazer um componente aqui, quero que ele herda, por exemplo, por exemplo, do edit. Olha lá, ó, do edit, né? Custom to edit, olha lá, ó. Eu vou e clico. Tá, qual que vai ser, qual paleta? Vai ser na sample? Qual o nome da classe que vai, onde vai ficar registrado o seu arquivo da Unity, né? Então, aí você vai navegando e aí você pode criar. Vai criar uma Unity, instanciar. Então, assim, você tem o wizard para poder criar o seu componente e trabalhar ele aí da melhor forma. Ou você pode instalar um componente, instalar um package, entre outras coisas, ok? O próprio Delphi facilita muito isso aí. Então, voltando aí, nós estamos falando um pouquinho de componentes visuais e componentes não visuais. Então, vamos lá. Lembra da RTTI também que eu falei? Aqui, ó, tá acontecendo esse tempo todo. Ó. Quando eu pego um edit, por exemplo, aqui, ó, joga ele na tela, tem RTTI acontecendo aqui em todo a própria IDE, a própria IDE do Delphi o tempo todo, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem a diferença de componente visual e não visual. Bom, eu vou colocar um label aqui, eu estou aqui em modo de design, né? Design timer, ou seja, eu estou no modo de construção, e eu quero, por exemplo, não sei se eu até usei esse exemplo, eu quero mostrar para vocês aqui a hora na tela. Eu posso vir aqui, né? Coloquei o label, vou no meu formulário, aqui eu estou no meu form, vou no evento aqui, ó, existe um evento chamado onCreate. Ou seja, antes de criar o meu formulário, eu quero, ou podia ser num show também, deixa eu fazer num show. Um show. Antes de mostrar meu formulário, o que eu vou fazer? Ó, label, né, o meu componente, ponto, a minha propriedade que eu quero mostrar, caption, recebe, por exemplo, né, 2 pontos igual ali, tenho que converter porque a hora é um tipo, meu componente é de outro tipo, né, meu componente é texto, então eu tenho que converter de time para str, beleza? Quem que eu quero converter? Time, ponto e vírgula. Quero mostrar isso para vocês, que é um componente visual, e aí a diferença do componente não visual. Vou compilar aqui, beleza? Estou compilando aqui. Na hora que ele mostra lá, mostrou o formulário lá, são 15 horas e 37 minutos e 12 segundos. Imagina uma aplicação aqui que eu abro meu programa pela manhã às 8 horas e vou fechar só à tarde. Vai ficar lá 8 horas da manhã, alguns minutos e parado. Então, ele é um componente, vocês perceberam que o componente, ó, tanto em tempo de designer, como em tempo de runtime, ele está sendo mostrado. Ok. Quando entra em cena os componentes não visuais, Marcos? Vamos pegar aqui um exemplo agora. Ó. Vamos usar um componente chamado tTime. O componente tTime, como eu disse, componentes visuais, quando você joga ele no formulário, ele fica como um ícone. Tá vendo? Se eu compilar aqui, olha lá, vou compilar a aplicação, olha. Ele em tempo de runtime, ele não é mostrado. Em tempo de design, sim, mas em tempo de compilação, não. Tá? Então, qual a vantagem? Tem um recurso nesse componente aqui chamado onTime. Vocês estão percebendo? Olha lá, ó, a propriedade dele está aqui. Ó, o intervalo dele, se não me engano, é milissegundos. Né? Tem a propriedade name, posso usar o livebind se eu quiser. Né? Nós já falamos de livebind. Mas tem um evento muito importante. OnTime, evento. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de eventos. No evento dele, que vai ocorrer a cada esse intervalo de 1 milissegundos, eu vou, por exemplo, aqui eu dar 2 cliques e vou pegar aquele meu código lá, ó. Mandar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, vão comentar aquela linha de código ali, né? E vão rodar. O que vai acontecer? Esse componente, como eu disse, ele não está sendo mostrado em tela, o componente do tipo não visual, mas a sua funcionalidade está disponível, olha lá. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, o componente visualmente não visual, ele não é mostrado, mas os seus recursos, os seus eventos, né? Ou no caso aqui, a minha função onTime está sendo executada.
O componente não é mostrado, mas a sua função sim, olha lá. A cada 1000 milissegundos, ó, ele está mostrando, olha lá. Então, cada componente, o visual mostra a aparência visual e o não visual disponibiliza recurso. Marcos, dá um exemplo melhor. Bacana. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui que vai melhor. Vamos pegar um exemplo de uma aplicação. Vamos pegar um componente aqui, ó, que ele é não visual. Vamos pegar um componente aqui, ó, Client Dataset. Esse é um componente para que eu possa trabalhar com parte de banco de dados do lado do cliente, né? Por isso chama Client Dataset. Só que eu não vou usar aqui um banco de dados local. Vamos pegar um banco de dados aqui no arquivo XML, load from my base. Lá nesse diretório da aplicação de vocês tem aí o sample, né, os exemplos. Vou pegar o BioLife. Automaticamente aqui, ó, dou 2 cliques no componente, vou adicionar os tfield. Ok, quem são os tfield? São os componentes daquela tabela lá, ok? Vou selecionar os componentes, todos, e vou arrastar e jogar aqui em tela, ó. O próprio Delphi já cria para mim, ele automaticamente linkou, olha só. Ele colocou para mim um outro componente não visual. Ó, esse componente aqui, ó, ele é um componente não visual. Ó. Ele é um client dataset e ele, quando eu arrastei, ele colocou um outro componente não visual, que é um data source. Por quê? Esses componentes, quando eu compilar, eles não vão ser mostrados em tela, mas os seus recursos e funcionalidades vão estar disponíveis. Por exemplo, quando eu cliquei e arrastei, aqui eu tenho meus labels, ele próprio adicionou, e ele adicionou também uns componentes do tipo dbEdit, ou seja, um componente como se fosse o edit, mas para banco de dados. Repara que todo componente do tipo db alguma coisa, ele tem uma propriedade chamada data source, ou seja, quem é a sua fonte de dados, né? Aí ele colocou aqui, ó, esse componente aqui, ó, data source, eu clico aqui, ele colocou ó, data source. Tá aí no componente data source, olha lá, ó, tem uma propriedade nele aqui chamada aqui, ó, dataset. Quem é seu arquivo? De onde vai vir seus dados? Eu estou falando, vai vir do client dataset, do cara daqui de cima. Então, automaticamente, esse cara aqui, ó, esse cara aqui disponibiliza os dados, que linka com esse cara aqui, olha lá, ó, a propriedade dataset, que automaticamente esse cara aqui está linkado nesse cara daqui, ó. Olha lá a propriedade dele, data source, olha aí, ó. Qual campo? Tfield. Então, eu fiz o link, vamos colocar um outro componente que vocês visualizar, ó, db Navigator. Aí você pode fazer um CRUD, aqui já está pronto para fazer um CRUD, ou seja, um create, um delete, um insert, um update. Olha lá, a propriedade DB Navigator tem uma propriedade chamada aqui, olha aqui, ó, data source. Quem é a sua fonte de dados? Eu vou dizer quem, ó, data source 1. Eu estou dizendo, ó, esse cara, a fonte de dados dele vai vir desse cara. E esse cara não está linkado com o dataset, então a mesma coisa que eu estou falando que está vindo daqui. Se eu compilar minha aplicação, ó, olha, eu posso navegar e já tem uma aplicação funcional em Delphi. Ó. Olha, muito interessante. Simples, eu não digitei nenhuma linha de código, vocês viram ali, né? Então, ou seja, posso adicionar lá, posso vir aqui, adicionar, sei lá, um código aqui, uma espécie, sei lá. Aqui, eu não tenho imagem, eu dou um post aqui, ó. Ele já adicionou o meu objeto, olha lá, olha lá. Como fosse num banco de dados, ok? Bom, isso aí mostra para vocês. E cadê os dois componentes? Olha lá, olha só. E cadê meus dois componentes? Tanto o Client Dataset e o Data Source, eles visualmente, quando a aplicação está rodando, não está sendo mostrado. Porque eles são componentes não visuais. Beleza? Tranquilo? Deu para ficar claro aí. Vamos lá. Bom, voltando aqui agora no Delphi, nós vamos falar um pouquinho sobre eventos, né? O Delphi trabalha automaticamente com os eventos aí, ok? Então, de novo, lá em orientação a objetos, vocês vão estar entrando muito nesse detalhe. Então, quase todo o código que você escreve é executado, diretamente ou indiretamente em resposta a um evento. Ponto. Marcos, explica melhor. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Lembra do meu exemplo aqui, ó, no meu código que eu falei aqui, ó, no OnTime? Ele foi uma resposta a um evento.
De quem, Marcos? Do componente TTime. Vocês lembram dele? Aqui, ó. Do meu componente TTime. Ele deve estar na tela aqui. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Ah, eu apaguei. Né? Então, assim, isso é importante vocês entenderem isso, né? Porque sempre vai ter uma resposta a um evento. Ó, aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó, se quiser fazer alguma coisa, eu vou ter aqui, ó, data source, resposta a um evento, beleza? Vamos lá. Um evento é um tipo especial de propriedade que representa uma ocorrência em runtime, geralmente uma ação do usuário, tá ok? Então é importante vocês entenderem isso aí, ok? Então deixa eu... O código que responde diretamente ao evento, chamado de manipulador de eventos, é um procedimento Delphi, né? A guia evento do objeto Spectre. Vamos ver isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui de novo. Ok. Então, vamos dar um exemplo lá do objeto Spectre. Vamos apagar esse código aqui. Não close, vamos salvar isso não. Vamos lá, vamos falar um novo exemplo aqui. Por exemplo, quando eu clico aqui, ó, pegar um botão e quero que quando, ó, cliquei aqui, evento, vou no evento onClick, dê dois cliques, ou dá dois cliques, lá, ó, resposta, eu quero que ele mostre uma mensagem na tela. Show message, unidade 4. Ou seja, isso aqui eu estou respondendo a um evento, mas poderia ser uma folha de pagamento, gerar um arquivo PDF, entre outras coisas, fazer uma conexão, enviar um e-mail, entre outros. Estou manipulando o meu evento. Como também já mostrei nos exemplos anteriores, que eu posso vir aqui, criar minhas procedures, criar minhas functions e colocar eventos em resposta para elas também. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, um outro botão, olha que legal. Eu coloco aqui um outro botão. E quero que esse botão aqui, ó, né, pega o evento que está lá no botão 1. Ó, posso vir aqui, ó, no evento aqui e falar do evento do botão 1. Pronto, repara que eu não tenho nada no meu evento do botão 2, mas na hora que eu chamar aqui, ó, olha que legal. Né? Ó, eu posso clicar aqui, ó, botão, ele vai chamar. Eu não tenho nada, porque eu fiz uma referência aqui a um evento, fazendo uma chamada a outro evento. Se você olhar bem, eu não tem nada no evento do botão clique aqui. Olha lá, o botão clique não tem, olha lá. Ó. Ainda continua o botão 1. Ou também posso vir aqui, ó, no botão clique 2, né? Olha lá, fez uma chamada, né? Agora eu tenho que ir lá tirar essa referência. Tem que tirar essa referência aqui. E dar dois cliques para ele gerar meu evento. Eu posso vir aqui, ó. Botão, clique, botão, aqui, ó. Beleza? Se eu compilar, ó. Opa, esqueci ali do passar o evento. Então, sender aqui. Então, o que que acontece? Agora, quando eu chamar, mostrei para vocês tanto em modo, se eu clicar aqui, ele vai chamar. Mostrei tanto visual como não visual, e via código, tá? Fiz a referência no evento do botão, é lógico que isso aqui é só para ilustrar o exemplo, tá, gente? No clique do botão do evento 2, eu mandei chamar o botão clique 1, ok? Exatamente o que está escrito aqui. Você pode reutilizar código, escrever manipulador de evento que responda a mais de um evento, como eu acabei de mostrar. Né? Então, você pode estar fazendo isso aí. Eu posso colocar aqui, ó, um evento, chamando, por exemplo, aqui, botão 5, gerar o relatório, por exemplo, gerar o PDF, mandar o e-mail. No único clique do botão, eu mando fazer várias ações para vários eventos, ok? Bom, tranquilo? Conectando código a evento durante o projeto. Se você olhar para a guia de eventos de um componente Edit, verá eventos como onChange, onClick e onDebug. Para os desenvolvedores de componentes, eventos são ponteiros para métodos. O cara que desenvolve componentes, né, isso aí é ponteiro. Quando o usuário de um componente atribui código a um evento, cria um manipulador de evento. Por exemplo, quando você dá um clique duplo em um evento da guia de evento do objeto Spectre de um componente, o Delphi gera um método a qual você adiciona o código. É o que nós fizemos ali. Um exemplo foi esse aqui, ó, não foi? Eu vim aqui, ó, de duplo clique, o Delphi gerou
para mim aqui o meu manipulador de evento, ok? Outra dica que vai do Marcos para a galera. O que acontece? Ó, sempre dá uma olhada nos eventos que cada... Olha a quantidade de eventos que tem, por exemplo, um button. Olha aí, ó. Muito bacana. Quando eu clico, por exemplo, num form, olha outros grandes. Olha a quantidade de evento. Da mesma forma que vocês entenderam que propriedades são características, eventos são as ações que o componente vai executar. Beleza? Bom, e aí, como eu disse, né, quando você clica lá, você pode gerar o seu próprio aí, ó, clique, o próprio Delphi gera a procedure, no caso lá quando eu dei um clique, e aí você coloca o seu código. Quer ver? Ó, quando eu dei 2 cliques aqui, o Delphi aqui, ó, lá na propriedade Tform1, ele gerou os procedures, tanto do botão 1 como do 2, e montou a estrutura para eu poder digitar aqui. Tranquilo? Torna-se claro como os eventos são ponteiros de método quando você atribui um manipulador de evento a um evento fazendo uso de programação. É o que eu acabei de mostrar. Tá? Muito importante quando você for utilizar aí, a sua programação, entender como que isso funciona. Pratique, exemplo, coloca, vê o comportamento, o que acontece, entenda. Se tiver dúvida, manda para mim que eu vou estar tentando ajudar vocês. Você tem que praticar para que possa entender melhor o que acontece, tanto na parte do código ali, como na parte visual, ok? Esse é um exemplo, né, que eu estou mostrando aqui. A gente pode criar um exemplo ali, ó, quer ver? Ó? Vamos dar um exemplo lá, vamos criar um exemplo lá para vocês. Eu posso vir aqui, ó, criar, por exemplo, uma procedure chamada unidade 4, na qual não vou passar nada, só fazer ela assim, ó. Lembrando, a teclinha Ctrl Shift C, o Delphi monta o meu esqueleto, lembra? E aí aqui eu posso mandar chamar o meu evento, qual? O button, opa, button clique 2. Vou passar aqui um sender ou um new, também funcionaria. Olha que legal, pessoal. Deixa eu ver aqui se ele vai aceitar. Ah, tá. Um new. Ver se ele vai aceitar aqui agora. Pera aí. Olha que legal. Quando eu clicar aqui, ó, deixa eu agora chamar meu evento, né? E eu vou tirar esse carinha daqui. Opa, aqui não é botão não. Eu quero fazer o exemplo do botão 1, para chamar o botão 1. E aqui, ó, eu vou chamar o meu código. Unidade 4. Só isso. Então, ou seja, olha só, eu criei um evento chamado, uma procedure chamada unidade 4, que faz uma chamada a botão 1. O evento do botão 1 ele faz uma chamada para esse cara aqui, ó. E o meu evento do clique do botão 2, eu vou chamar o cara do evento 4. Vamos ver se vai funcionar aqui, pessoal. Olha lá. Ó. Exatamente. Vocês viram que interessante aconteceu aqui, ó? Né, para ilustrar melhor o meu exemplo, né? Então eu criei uma procedure chamada unidade 4. Eu tenho um evento para botão clique chamado um show message. Criei aqui minha unidade 4 chamando o meu evento botão clique. Passei sem nenhum parâmetro. E no meu botão 2, eu estou chamando chama minha unidade 4. Então você percebe que a questão de utilizar eventos e dentro do Delphi é muito interessante, que você otimiza muito o seu nível de codificação. Beleza? Bom, ok, pessoal. Então, fica aí, né? Nós acabamos de falar aí da nossa parte de componentes visuais, dentro da unidade 3. Então, nós terminamos aqui a nossa parte de componentes visuais e não visuais. Beleza? Qualquer dúvida, é só mandar lá para a gente lá no fórum, para a gente poder estar respondendo. Um grande abraço, até mais, tá, pessoal? Tchau!